do Senhor Jesus Cristo a todos. Venha por meio desse vídeo, está trazendo a mensagem para os nossos corações, a mensagem de edificação da nossa fé. Palavra essa que se encontra no livro de Salmo, de número 35, versículo de número 27, que nos diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. O salmista fez uma declaração maravilhosa quando teve o entendimento de que Deus ama abençoar os seus servos. Essa declaração foi uma mensagem de Deus para todos os que amam a sua justiça. Os servos de Deus não podem ficar calados, devem louvar e engrandecer ao Senhor e alegrar-se na presença do Senhor. São duas declarações as quais são essenciais para o cumprimento da vontade de Deus em nossa vida. A primeira declaração do salmista é: alegrem-se os que amam a minha justiça. Deus, ele é justificador do seu povo. Não vale encantamento contra os servos do Senhor. Todos os que colocam no seu coração o propósito de servir a Deus, de andar segundo a palavra do Senhor, saiba de certo que as bênçãos do Senhor estarão sobre a tua vida. Nós nos deparamos com um cenário onde as pessoas querem descobrir o que fazer para ser abençoadas. Ou muitos querem saber o que fazer para agradar a Deus. Não há outro meio de descobrir isso senão pela palavra do Senhor. Como há muitas pessoas que querem ensinar maneiras de ser aceito por Deus, ensinar formas de Deus ouvir uma oração. Meus queridos, Deus só tem uma forma de Deus nos ouvir, de Deus atentar para as nossas vidas. É obedecermos a palavra do Senhor. É andarmos em obediência ao Senhor. O livro de João, capítulo 14, versículo 21. Jesus ele falou da seguinte maneira: aquele que tem os meus mandamentos são aqueles que me amam. São aqueles que têm, ou seja, aqueles que têm, ter e guardar, andar segundo os preceitos da palavra do Senhor. Mas o que a palavra de Deus tem falado? Isso muitas pessoas perguntaram a Jesus durante todo o tempo que Jesus esteve aqui entre nós. A saber, um certo doutor da lei falou uma certa feita para Jesus: qual é o grande mandamento? Jesus olhou para ele e falou assim para ele: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele olha para Jesus e fala: mas quem é o meu próximo? Jesus olha para o doutor novamente e fala para ele: olha, havia um viajante que estava descendo de Jerusalém, e houve uns salteadores que se apoderou deste homem viajante, roubou o que ele tinha, o espancou e o deixou quase morto. E ele ficou no meio do caminho jogado, todo machucado, ferido, quase morto. Não morto, quase morto. Mas logo depois vem um sacerdote passando pelo caminho. O sacerdote olhou, passou de largo e foi embora. Pouco tempo depois, veio também um levita pelo caminho. O levita olhou a situação, passou de lado e foi embora. Mas depois veio um samaritano. O samaritano olhou aquela situação, se aproximou, viu o que estava acontecendo, tratou as feridas daquele homem que estava caído, colocou sobre o seu jumento, levou esse homem para a cidade, alugou um quarto no hotel, colocou esse homem para ser cuidado lá nesse hotel, deixou a despesa paga e foi embora, e ainda disse para o dono do hotel que se o dinheiro que ele deixou não fosse o necessário, quando ele voltasse ele pagaria o que estava faltando.
Aí Jesus olha para o doutor da lei e fala: qual desses foi o próximo do homem que estava caído? E aí foi o samaritano. Qual desses que exerceu o amor ao próximo? O samaritano. Da mesma forma, isso é fazer o bem sem olhar a quem. Mas voltando ao tema da mensagem, o Senhor que se agrada em abençoar, se alegra, a alegria de Deus está em abençoar os seus servos. O problema é quando eu não estou na posição de servo. A primeira coisa que o salmista ele fala é: aqueles que amam a justiça do Senhor devem se alegrar e cantar. O ato maior da justiça divina foi o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então aqueles que já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador não precisam ficar de cara fechada, cara feia. Não, devem se alegrar, porque a justiça de Deus foi revelada na cruz do Calvário pelo ato da justificação na vida daqueles que aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Essa foi uma das maiores bênçãos de Deus sobre a humanidade. Mas nós começamos a observar que todo benefício que Deus intenta fazer para o homem consegue querer transformar em malefício, mas a bênção do Senhor não será revertida em mal. A porta da salvação está aberta a todos quantos desejarem e crer de todo o coração que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. E tem uma promessa que ele vai voltar. Como o Altíssimo pode ser engrandecido se ele já é o Todo-Poderoso? Você pode estar se perguntando. Quando somos abençoados, o testemunho que damos da operação divina faz com que muita gente dê lugar ao Senhor em seu coração. E assim ele é glorificado. Até aqueles que desprezam a palavra de Deus têm a se curvar e aceitar que Deus ele tem feito grandes coisas no meio de seu povo. E começam também a reverenciar quando vem a bênção de Deus no meio do seu povo. Aí nós começamos a entender e a perceber porque muitas pessoas têm uma grande barreira para aceitar a palavra de Deus. É porque não querem colocar-se na posição de servo. Muitas das vezes, muitas perguntas podem estar ocorrendo no nosso coração. Porque isso não se resolve? Será que Deus não me ama? Será que Deus não olha para mim? De forma alguma. Deus está esperando que nós venhamos tomar a nossa posição de servo. E aí ele vai confirmar a sua palavra e nós vamos prosperar em tudo que colocarmos a nossa mão. Deus ele fala para Josué capítulo de número 1. E a Bíblia vem nos falar assim: aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, servo de Moisés. Observa, Moisés era servo, Josué também era servo. Deus só vai falar com servo, com quem sabe servir, com quem sabe obedecer a palavra dele. Deus não tem negócio com quem pensa que Deus é resolvedor de problemas. E muitas das vezes nós olhamos para o Senhor apenas como um resolvedor de problemas. Muitas pessoas só lembram de Deus quando tem algum problema sério para resolver. Quando tem algo insolúvel e precisa de uma solução. Aí lembra-se da palavra do Senhor e quer se apoderar sem legitimidade daquilo que está na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor tem condições para a bênção. Se obedecer, vai ser abençoado. Deuteronômio capítulo 28, nós precisamos obedecer para sermos abençoados, ou seja, precisamos primeiro servir, ser servo, estar a serviço do Senhor para sermos abençoados. É a legitimidade. O trabalhador é digno do salário. O trabalhador primeiro tem uma obrigação a cumprir e depois ele vai colher aquilo que ele
plantou. Depois da obrigação vem os direitos. Ninguém tem direito sem primeiro ter a sua obrigação cumprida. E não é diferente na nossa vida com Deus. Nós precisamos entender isso. A maior alegria de Deus é abençoar o seu povo, é abençoar os seus servos. Mas os servos do Senhor não têm entendido que a obediência é o caminho da vitória. Quem ama a justiça do Senhor tem razões de sobra para cantar e se alegrar. Outra coisa, Deus, ele ama abençoar o seu servo. Bom seria que aqueles que desejam crescer na vida aprendessem com isso, que Deus tem prazer e tem alegria em abençoar. Isso pode parecer simples, mas muitas pessoas não prosperam por acharem que ser bem de vida é algo diabólico. E essa não é a verdade. Muitas pessoas pensam que ter uma vida regalada é algo diabólico e não é verdade. O que Deus não aprova é a avareza. É que o nosso coração esteja nas coisas materiais e que fazemos daquilo nosso Deus. Isso não quer dizer que literalmente ser abençoado, ter uma vida sossegada, tenha raiz maléfica de forma nenhuma. Há pessoas que só aprendem um lado do Evangelho e outros que só aprendem outro lado do Evangelho e não conseguem se completar na forma de crer, na forma de servir ao Senhor. Há aqueles que se dão tanto a uma vida espiritual que se esquece da vida social. E aqueles que se dão tanto a vida social que se esquece da vida espiritual. É necessário equilíbrio. Nós não podemos ser demasiadamente para um lado e nem demasiadamente para o outro, porque senão viveríamos alienados. E essa não é a vontade de Deus, que vivamos alienados, não, mas é a vontade do Senhor que nós venhamos estudar, é a vontade do Senhor que nós venhamos servir bem a sociedade, porque como que o nome do Senhor vai ser glorificado se não servirmos bem a sociedade? Nós temos que viver bem no meio da sociedade, temos que viver bem no âmbito familiar, no meio da nossa casa, honrar os nossos compromissos, honrar a nossa família, honrar com os nossos deveres familiares, assim também como honrar a palavra de Deus por onde quer que viermos a passar, porque a bênção de Deus se manifesta em todas as esferas da nossa vida e nós não podemos negligenciar as nossas obrigações, seja com o Senhor, seja com a sociedade ou seja com a nossa família. Nós precisamos viver a completude da palavra de Deus para que sejamos abençoados por onde quer que passemos. Deus, ele falou para Josué: não te mandei eu, Josué. Então somente tenha o cuidado de observar a minha palavra. Então somente não se aparte a minha palavra dos teus olhos, diante dos teus olhos nem da tua boca, para que prudentemente te guie e te faça prosperar no caminho. A palavra de Deus garante prosperidade. A palavra de Deus garante bênção em todas as esferas da nossa vida. A palavra de Deus garante bênção na tua vida financeira. A palavra de Deus garante bênção na tua vida espiritual. A palavra de Deus garante bênção na tua vida familiar, na tua vida sentimental. Essa é a vontade do Senhor, que você seja abençoado e viva bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma vida inteira com Deus. Separe tempo para adorar o Senhor. Separe tempo para servir ao Senhor, para se aplicar nas coisas do Senhor, porque a nossa vida será melhor. E nós não veremos Deus apenas como um resolvedor de problema, como Marta e Maria, que mandou buscar Jesus porque Lázaro estava doente. Ou não somente como um resolvedor de problema, como Jairo, que só foi até Jesus porque a sua filha estava doente. Como a mulher do fluxo de sangue, que deixou Jesus como último recurso porque viu que nada ia resolver na vida dela, e os médicos desenganou, então ela decidiu chegar até perto de Jesus.
apenas pessoas que viram Jesus como um resolvedor de problema. E nós precisamos tirar essa visão, que Jesus é um resolvedor de problema. Não, Jesus ele quer uma amizade conosco. No livro de João, capítulo 15, versículo 14, se vós fizerdes o que eu mando, verdadeiramente sereis os meus amigos, ou seja, servos amigos. E é uma grande alegria na parte do Senhor, é abençoar um servo amigo. Não é amigo servo, não existe amigo servo, mas existe servo amigo. E o servo amigo, ele consegue o benefício do seu senhor sempre que necessário, porque além de ser um servo primeiro, ele também é um amigo. Então o senhor desse servo vai ter dupla alegria em abençoá-lo. Primeiro porque ele é seu servo de confiança, é o seu servo em que ele pode confiar, que lhe obedece, é um servo que ele fala vai, ele vai, vem, ele vem, faz isso, ele faz. Então quando esse servo precisa, o Senhor tem dupla alegria em abençoá-lo. Primeiro, pela obediência e a prestatividade desse servo. E o segundo, porque ele é amigo, ele tem amizade com esse servo, porque esse servo o serve com alegria, não só no momento de detrimento, não só no momento de tristeza, não só no momento de opressão, de depressão, de pandemia, de epidemia, não. Não, o servo amigo é o servo que serve no momento alegre, no momento de tristeza, no momento de fartura, no momento de escassez, no momento de que tem tudo, abundância, no momento em que não tem nada também. Mas esse servo permanece ali na fidelidade com o seu Senhor, porque ele confia na justiça do seu Senhor, ele se alegra na justiça do seu Senhor, e só pode cantar e se alegrar quem conhece a justiça de Deus. O Pai Celeste tem prazer na prosperidade de quem o serve, meu irmão. Não basta ir à igreja, viver uma vida alienada, não. Com isso, agrade a Deus, para que Ele haja em seu favor. Da nossa parte, amar, biblicamente falando, dá-se quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, como eu já falei. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, esse me ama. A maior prova de amor é guardar a palavra do Senhor, é andar segundo a palavra do Senhor. É o primeiro mandamento vivido, amarás o Senhor teu Deus. Como que eu vou amar a Deus? Guardando a palavra do Senhor, conservando a palavra do Senhor no meu coração. Da parte do Senhor significa que quando nos encaixamos como servos, o Senhor honra a sua promessa. Há muitas pessoas que trazem o dízimo e através do dízimo elas esperam milhões de bênçãos, começam a fazer prova de Deus dali e daqui e nada acontece. Porque o problema é que a pessoa não se colocou como servo. O servo vai servir. Servo não barganha. Servo não faz nada para querer nada em troca. O servo está ali para servir de bom grado, de alegria, voluntário. E nós precisamos aprender a servir o Senhor assim, com alegria. Prazer de servir ao Senhor, seja ofertando, seja dizimando, seja visitando os enfermos, seja levando pão ao faminto, dando água para o sedento, fazer com alegria e não fazer para ser visto pelo homem ou para fazer esperando que Deus lhe dê uma retribuição de bênção maior, porque a alegria de Deus não se revela aí. Deus ele se alegra quando o seu servo faz por amor, por voluntário. A bênção de Deus, guarda isso no teu coração. A bênção de Deus é consequência da nossa obediência. A bênção de Deus é consequência de uma vida em obediência. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor e nós andamos segundo a palavra do Senhor, a bênção de Deus, meu irmão, é questão de tempo. A bênção vai chegar na nossa casa. Quem crê no Senhor não corre atrás de bênção, é a bênção que vai atrás dele. Jesus ele falou: os sinais seguirão os que creem. E também Deuteronômio fala: essas bênçãos seguirão aqueles que obedecerem. A bênção vai te seguir, seguir é vir atrás.
Não é você que vai atrás da bênção, a bênção que vai atrás de você. É a bênção que te procura. E Deus, ele manda a bênção na porta de casa. Quando nós obedecemos, a bênção vai atrás, porque é a consequência de uma obediência. E tudo que nós plantamos, isso nós colhemos, seja bom ou seja ruim. Guarda essa palavra no teu coração. Deus tem alegria em abençoar os seus servos. A alegria do Senhor em abençoar o seu servo. Talvez você esteja aí chorando por uma bênção que ainda não veio, por uma oração que ainda não foi respondida, por uma palavra que não foi cumprida ainda. Mas eu quero falar uma coisa para você. Às vezes nós olhamos e pensamos, será que Deus falou? Ou será que ainda se fará na minha vida? É só analisarmos a nossa vida e pensarmos diferente. Será que eu estou na condição de servo? Será que eu estou na posição de servo? Será que eu estou servindo ao Senhor? Porque Deus tem compromisso com seus servos, que o serve em obediência. Se você ainda não se colocou na posição de servo para servir ao Senhor, faça isso e Deus vai mudar o quadro da tua vida. Ele vai transformar o quadro da tua vida, vai mudar o quadro da tua família, vai mudar o quadro do teu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda maldição, todo espírito familiar, todo demônio que tenha agido para tentar destruir a tua casa, para tentar destruir a tua vida, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai cantar o hino da vitória, porque Deus vai ter alegria em te abençoar quando você servi-lo com alegria também. E a bênção do Senhor continuamente estará sobre a tua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contigo e sobre toda a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém.